Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de Química. Hoje a nossa aula de Química vai ser um pouquinho diferente, né, do habitual. Infelizmente, estamos um pouco distantes, mas é para um bem maior, né? Tenho certeza que daqui a pouco estaremos juntos novamente. A escola está fazendo, e os professores, né, toda a equipe, está trabalhando muito, está fazendo o possível para que vocês, né, continuem com as aulas e sempre com a qualidade, né, que vocês merecem, tá? Então vamos lá, né, para mais uma aulinha de Química. Bom, nós vimos anteriormente, né, nas nossas aulas, que a Química é o estudo da matéria e suas transformações, né? Então, primeiro, o que a gente tem que saber? O que é matéria? Né? O que é matéria? Quando a gente fala matéria, a gente está falando de português, matemática, física, ciências? Não. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa é a definição da matéria, que é o objeto de estudo da química, né? Então, a química vai estudar a matéria e as transformações que podem ocorrer com ela. Então, vejam aí exemplos de matéria. A água. A água é um exemplo de matéria. A água tem massa e ocupa lugar no espaço. Quando a gente fala ocupa lugar no espaço, nada mais é do que volume. Ela tem um volume, né? O nosso corpo. Nosso corpo é matéria. Ele tem massa e ocupa lugar no espaço, né? As árvores, as vegetações, né? Carro, bola, caderno, lápis, tudo isso é matéria. Então, olhando aí ao seu redor, você vai perceber que praticamente tudo é matéria. E o que não é matéria? Por exemplo, eu estou aqui no meu quarto. Eu tenho aqui televisão, eu tenho mesa, tenho celular, tenho cama, né? Isso tudo é matéria. Mas, por exemplo, será que o ar que a gente respira, né? O ar que está aqui, ele também é classificado como matéria? Bom, essa é a dúvida de muitos alunos, né? O ar, ele também é matéria. Por quê? Se a gente pegar uma bexiga, né? Uma bola de aniversário e encher, o ar, né? Eu estou enchendo com ar, estou soprando ali dentro. Esse ar, ele vai ocupar um espaço ali dentro, né? E se eu pesar, né, essa bexiga antes e depois de cheia, eu percebo que tem uma diferença também na massa. Então, o ar também é matéria. Mas, por exemplo, a luz. Será que a luz também pode ser classificada como matéria? A luz tem massa? A luz ocupa lugar no espaço? Não, a luz é diferente, né? A luz, ela é classificada como energia luminosa, ok? Então, a química é o estudo da matéria e suas transformações. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, mas e a energia? O universo é constituído, né, por matéria e energia. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, nós temos aí energia cinética, energia luminosa, energia térmica, energia elétrica, energia magnética, tá? E essa energia é que vai transformar a matéria, que a gente vai ver algumas transformações daqui a pouco. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e energia é a capacidade de realizar trabalho. É a energia que vai transformar a matéria, ok? A matéria é encontrada na natureza em 3 estados físicos. Hoje a gente até sabe que existe, né? Existem outros estados físicos, mas para fins de estudos, né? Ensino médio e ensino fundamental, a gente considera 3 estados físicos: estado sólido, líquido e gasoso. Os outros estados físicos ainda estão sendo estudados, tá bom? Então, olha só. Vamos dar um exemplo aí da água. A água é uma substância, né? Uma matéria, e ela é encontrada na natureza, né? Nos 3 estados físicos. Eu consigo observar a água na natureza nos 3 estados físicos. No estado sólido, né, nas geleiras,
até mesmo no congelador da nossa casa, né, que a gente faz gelo. Então a gente consegue encontrar água aí no estado sólido, no estado líquido, no mar, nos rios, né, na água que a gente bebe, que a gente utiliza em casa, e no estado gasoso, né, que é no caso vapor. Mais para frente a gente vai ver essa diferença de vapor e gás, tá bom? Então, olha só, se eu tenho uma substância no estado sólido, é possível passar essa substância para o estado líquido? Sim. O que é necessário fazer? Se eu pegar lá a forminha de gelo que está no congelador e deixar fora da geladeira, o que vai acontecer? Esse gelo a gente diz que vai derreter, não é isso? Mas na verdade, não é bem esse nome que a gente usa, né? O nome correto é fusão. Ele vai sofrer uma fusão. O gelo vai fundir, tá? Ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. E esse fenômeno a gente chama, essa transformação, a gente chama de fusão. Se eu aquecer a água no estado líquido, né? Ceder a energia, ceder calor. Percebam que eu estou falando de calor e energia, porque calor é energia. Então, sempre vou falar de energia, calor, tá? Calor é energia. Então, se eu ceder calor para a água no estado líquido, o que vai acontecer? Ela vai passar para o estado gasoso, tá? Então, observem o seguinte. Para passar do estado sólido para o estado líquido, é necessário aquecer, ceder calor, né? E do estado líquido para o estado gasoso, eu vou aquecer ainda mais, vou ceder mais calor, não é isso? Essas transformações que acontecem com aquecimento, né, com absorção de energia, porque a substância vai absorver esse calor, vai absorver essa energia para poder transformar seu estado físico, são chamados de processos endotérmicos. Então, ó, fusão e vaporização são processos endotérmicos, ocorrem com a absorção de energia. Existe um outro processo também, que é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, que eu coloquei aqui embaixo, ó, sólido diretamente para o gasoso, que a gente chama de sublimação. Um exemplo de substâncias que sublimam é a naftalina e o gelo seco. A naftalina é aquela bolinha, né, branquinha que a gente utiliza para colocar em gavetas, em lixeiras, para espantar os insetos. A naftalina, com o tempo, aquela bolinha branca, ela some. Na verdade, ela não sumiu, ela apenas sublimou. Ela passou do estado sólido diretamente para o estado gasoso, tá? Sem passar pelo estado líquido. O mesmo acontece com o gelo seco. O gelo seco é o gás carbônico no estado sólido. Ele passa também diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Ele também sublima. E para a sublimação acontecer, também é necessário que a substância absorva energia, é necessário aquecimento. Então, também é um processo endotérmico, tá bom? E nós temos as passagens inversas. Olha só, eu posso ter uma substância no estado gasoso e passar essa substância, deixa eu voltar aqui, desculpa, e passar essa substância para o estado líquido. Como que isso pode acontecer? Por exemplo, né, no nosso cotidiano, a gente consegue observar essa transformação quando a gente pega 1 litro d'água que está na geladeira e deixa lá em cima da mesa, né? Vai ficar um tempo lá em cima da mesa, o que vai acontecer? Vai começar a aparecer gotinhas de água, né, no lado de fora dessa garrafa d'água, na superfície dessa garrafa. Por que isso acontece? A gente diz, né, no nosso cotidiano, que a garrafa d'água está suando. Mas não tem como uma garrafa d'água suar, né? Até porque ela não tem glândulas, né, para suar. Então, o que aconteceu ali? E também a água de dentro não passou para fora. Tem muita gente que pensa nisso, né? Que a água de dentro passou para fora. Não é isso. O que acontece é que na nossa atmosfera, no nosso ar, existem vapores d'água, né? A água está ali no estado vapor. Quando esse vapor entrar em contato, né, com essa garrafa que está numa temperatura menor,
esse vapor vai perder energia, ele vai perder calor. Perdendo calor, ele vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Perceba que eu estou falando de perda de calor. É a mesma coisa do que resfriar, tá? A gente costuma falar usualmente em resfriar. Esse vapor vai resfriar e vai passar para o estado líquido. Só que na ciência, né, na química, na física, a gente não gosta muito de falar frio. A gente costuma falar ausência de calor. Então, ele está perdendo calor, tá? É mais bonitinho. E essa substância, a substância no estado líquido, ela também pode passar para o estado sólido. Para passar uma substância do estado líquido para o estado sólido, é necessário também o quê? Que essa substância é necessário ocorrer perda de calor para passar do estado líquido para o estado sólido. Então, por isso que a gente coloca lá, né, a água líquida na forminha e coloca lá no congelador. Né? Vai ocorrer ali um resfriamento, né, uma perda de calor, e a substância vai passar para o estado sólido. Esses processos, essas transformações que ocorrem com liberação de calor, né, perda de calor, a gente chama de processos exotérmicos. Então, vamos dar nomes, né, a essas transformações. Ó, transformação do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Transformação do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. A vaporização é um processo que pode ocorrer de 3 formas, tá? Pode ocorrer na forma de evaporação, que é o processo natural que acontece, né, na natureza. Então, choveu, formaram várias poças d'água na rua, e com o tempo, né, no outro dia amanheceu com sol, daqui a pouco já não tem mais nenhuma poça. Por quê? Porque a água vai evaporar. Então, a evaporação é um processo de vaporização natural, ocorre espontaneamente na natureza. Existe também o processo de ebulição, que é um processo que vai ocorrer com aquecimento. Então, por exemplo, vou fazer macarrão, botei lá água na panela para ferver, não é isso? Esse ferver nada mais é do que esquentar até a água chegar no seu ponto de ebulição, tá? Então, a ebulição é a vaporização que vai ocorrer com o aquecimento. E existe a calefação, que é o processo de vaporização que ocorre instantaneamente, tá? Então, por exemplo, tô lá fritando um hambúrguer, né, na frigideira, e a frigideira tá muito quente. Só que eu deixo cair ali uma gotinha de água. Então, o que acontece quando eu deixo cair aquela gotinha de água? Vai, né? Vai fazer aquele, ou seja, vaporizou instantaneamente. A gente chama isso de calefação, tá bom? Então, vimos que passagem do estado sólido para o estado líquido é a fusão. Do líquido para o gasoso é a vaporização, que pode ocorrer de 3 formas. E falamos também da passagem do estado sólido diretamente para o gasoso, que é a sublimação. Passagem do estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de condensação ou liquefação. Então, ó, gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. E do líquido para o sólido, solidificação. Existem substâncias que passam do estado gasoso diretamente para o estado sólido, que é o processo inverso da sublimação. A gente pode chamar também de sublimação, mas alguns livros, né, trazem como ressublimação, tá bom? Então, vamos fazer um exercício. Tenho aqui uma tabela com várias substâncias, ó, metano, mercúrio, álcool, água, chumbo e ácido acético. Ponto de fusão de todas as substâncias, ponto de ebulição de todas as substâncias. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é a temperatura em que vai ocorrer a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição é a temperatura em que vai ocorrer a ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso com o aquecimento. Lembra que eu falei anteriormente, né? Então, por exemplo, o metano tem um ponto de fusão de menos 183 graus Celsius.
e um ponto de ebulição de menos 162 graus Celsius. Qual será o estado físico a 25 graus Celsius? Então, eu quero saber qual vai ser o estado físico dessas substâncias a 25 graus Celsius, que é a temperatura que a gente considera como temperatura ambiente, tá bom? Então, olha só. Se o metano possui ponto de fusão de 0 graus Celsius, menos 183 graus Celsius, significa que a essa temperatura ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, numa temperatura menor que menos 183 graus Celsius, ele vai estar no estado sólido. Numa temperatura maior que menos 183, ele vai estar no estado líquido. E ele vai permanecer no estado líquido até a temperatura de ebulição, que é menos 162 graus Celsius. Por quê? Porque nessa temperatura ele vai estar passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, olha só, temperatura menor que o ponto de fusão, estado sólido. Temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, estado líquido. Temperatura maior que o ponto de ebulição, estado gasoso, tá bom? Então, a 25 graus Celsius, qual vai ser o estado físico, né, do metano? Então, o metano vai estar passando do estado sólido para o estado líquido a menos 183 graus. E vai estar passando do estado líquido para o gasoso a menos 162. 25 graus Celsius é uma temperatura maior que menos 162 graus, que é o ponto de ebulição do metano. Então, o metano a 25 graus Celsius vai estar no estado gasoso, né? Ó, passou do ponto de ebulição. Então, ele já passou do estado líquido para o estado gasoso. Então, a 25 graus Celsius vai estar no estado gasoso. Vamos olhar agora para o mercúrio. O mercúrio tem ponto de fusão de menos 38,8 graus Celsius e ponto de ebulição de 356,6 graus Celsius. A 25 graus Celsius, o mercúrio vai estar em qual estado físico? Bom, se o ponto de fusão dele é menos 38,8, significa que nessa temperatura ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, numa temperatura menor que menos 38,8, ele vai estar no estado sólido. E numa temperatura maior que menos 38,8, ele vai estar no estado líquido. E vai permanecer líquido até chegar no ponto de ebulição, que é 356,6 graus Celsius. Chegou nesse ponto, ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, numa temperatura maior que 356,6, por exemplo, 400 graus Celsius, o mercúrio já vai estar no estado gasoso. Então, a 25 graus Celsius, qual vai ser o estado físico dele? É só olhar, ó. 25 é menor que menos 38,8, está entre menos 38,8 e 356,6, ou é maior que 356,6. 25 está entre, né? É uma temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição do mercúrio. Então, a 25 graus Celsius, o mercúrio está no estado líquido. O álcool, né? Ele tem um ponto de fusão de menos 114 graus e um ponto de ebulição de 78 graus. Então, qual vai ser o estado físico a 25 graus? Novamente, vamos olhar. 25 é uma temperatura menor que menos 114. Está entre menos 114 e 78 ou é maior que 78? Está entre. Então, o álcool a 25 graus, ele está no estado líquido. A mesma coisa a água. A água tem ponto de fusão 0 graus Celsius e ponto de ebulição 100 graus Celsius. 25 está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, o estado físico a 25 graus Celsius é líquido. Chumbo tem ponto de fusão de 327 graus Celsius e ponto de ebulição de 1749 graus Celsius. A 25 graus, qual vai ser o estado físico do chumbo? 25, ó, é menor que o ponto de fusão, é menor que 327. Então, ele ainda vai estar no estado sólido, ele ainda não vai ter passado para o estado líquido, já que ele só vai passar do estado sólido para o estado líquido a 327 graus. E o ácido acético, para terminar,
ponto de fusão dele é 16,6 graus Celsius e o ponto de ebulição é 118. Então, a 25 graus, qual vai ser o estado físico do ácido acético? 25 está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? Ou seja, o ácido acético a 25 graus Celsius estará no estado líquido. Vamos lá. Então, nós falamos que a química estuda a matéria e suas transformações. Essas transformações que ocorrem com a matéria, que a gente também pode chamar de fenômenos, podem ser químicas ou físicos. Então, eu posso ter transformações físicas ou transformações químicas, que a gente também pode chamar de fenômenos físicos ou fenômenos químicos, tá? Qual é a diferença? O fenômeno físico é aquele que não vai alterar a composição da matéria. Então, a substância que eu tenho inicialmente, né, antes de ocorrer o fenômeno, vai ser a mesma que eu vou ter no final, depois da ocorrência do fenômeno. Então, não vai mudar, tá, a substância, não vai mudar a natureza da matéria. Eu não vou ter formação de novas substâncias. Já no fenômeno químico, eu tenho formação de novas substâncias. Então, inicialmente, eu vou ter uma substância. Depois da ocorrência de um fenômeno químico, eu vou ter a transformação dessa substância em outras. Então, por exemplo, se eu pegar essa régua, né? Essa régua aqui e quebrar, né? Vou quebrar essa régua. Essa transformação, ela vai ser uma transformação física ou uma transformação química. Eu não estou mudando a matéria, né? Eu não estou mudando a régua de plástico. Ela vai continuar sendo plástico. Eu não vou mudar. Então, é um fenômeno físico. A mesma coisa, se eu pegar lá um copo de água e colocar no congelador e deixar a água solidificar, não é isso? Tá deixando de ser água? Não. Então, é um fenômeno físico. Eu não estou mudando a substância. Agora, se eu pegar uma folha de caderno, né, uma folha, e botar fogo, o que vai acontecer? Eu vou continuar tendo folha depois da transformação, depois da reação de combustão? Não, eu vou ter a formação de novas substâncias. Então, aí eu tenho um fenômeno químico. Então, o fenômeno químico é uma reação química. É uma reação que vai acontecer, que vai formar, né, novas substâncias. Tá bom? Então, por exemplo, a barra de ouro derretida para formar um anel. Né? Eu tenho uma barra de ouro, eu vou derreter só para formar um anel. Vai deixar de ser ouro? Não, vai continuar sendo ouro. Eu só estou mudando, né, o formato. Eu vou fundir essa barra de ouro e vou transformar num anel. Então, eu tenho um fenômeno físico. Eu não tenho formação de uma nova substância. A substância permanece sendo a mesma. Ferrugem. O que é o ferrugem? É a reação do ferro com o oxigênio. Vai formar óxido de ferro. Então, o que está acontecendo? Eu tenho antes ferro puro, né? Ele vai reagir com oxigênio e vai formar o óxido de ferro, que é uma nova substância, que a gente chama de ferrugem. Se eu estou formando nova substância, eu tenho um fenômeno químico. Roupa molhada secando. Se eu estou apenas secando, né? O que está acontecendo? A água que está naquela roupa vai evaporar, né? E vai passar para o estado vapor. Se vai continuar sendo água, eu tenho um fenômeno físico. Só está mudando o estado, não é isso? E combustível queimando. Queima, que a gente queima é uma reação de combustão, tá? A gente chama de reação de combustão. Combustão é a mesma coisa que queima. Toda reação de combustão é um fenômeno químico. É uma reação química que vai formar novas substâncias. Então, combustível queimando vai formar gás carbônico, vai formar vapor d'água, ou seja, está formando novas substâncias. Então, é um fenômeno químico, ok? Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui, tá? Façam os exercícios e qualquer dúvida é só entrar em contato. Abraço!